Olá, tudo bom? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Grupo Módulos. Hoje iremos abordar o assunto sobre a DCTF Web. Tivemos nos últimos dias alguma procura no nosso suporte técnico, então achamos interessante fazer um vídeo explicando um pouquinho sobre a DCTF Web, para tirar as dúvidas, né, de todos os nossos clientes. Então o vídeo de hoje ele vai abordar sobre a DCTF Web, ele vai ficar salvo em nosso canal do YouTube e vocês podem consultar a qualquer momento. Eu me chamo Ellison Campos e eu sou consultor do Grupo Módulos. Para quem não assistiu, nós temos dentro do nosso canal do YouTube outras duas lives sobre o e-social. Então é importante vocês assistirem as lives do e-social, que nós abordamos alguns assuntos, que vai entrar em complemento com o assunto de hoje, ok? Então vamos lá. O que é a DCTF Web? A DCTF Web é uma declaração de débitos e créditos tributários, federais, previdenciários e de outras entidades e fundos, que são terceiros. Então, dentro da DCTF hoje, ela vai englobar o imposto do INSS, né, de uma forma geral, e a parte de terceiros, que hoje nós recolhemos lá pela Guia de Previdência Social, a AGPS. A DCTF Web ela foi criada pela Instrução Normativa da Receita Federal, número 1787 de 2018, e a última atualização dela veio pela Instrução Normativa da Receita Federal, número 2005 de 2021. A DCTF Web ela vai ser elaborada com base nas informações que nós iremos prestar para o e-social e para a FDREINF. Então, a junção das informações do e-social e da FDREINF trarão valores para a DCTF Web. Então, a DCTF Web ela vai substituir o que nós conhecemos hoje, que é a GFIP e a CFIP, apenas para o imposto do INSS. A parte do fundo de garantia, ela continua sendo normalmente sendo enviada e gerada pelo programa da Caixa, que é o CFIP, ok? Como que ficou o cronograma da DCTF Web? Então, para as empresas do grupo 1, né, aquelas empresas com faturamento acima de 78 milhões no ano de 2016, elas iniciaram a entrega da DCTF na competência de agosto de 2018. As empresas do grupo 2, algumas aderiram, né, antecipadamente em março de 2021, e para aquelas que não conseguiram que não optaram, né, por fazer a antecipação, elas entrarão agora a partir da competência de outubro de 2021. E também todas as empresas que pertencem ao grupo 3 do e-social, elas também entrarão agora em outubro de 2021. Já as empresas de órgãos públicos que pertencem ao grupo 4, elas entrarão a partir da competência 6 de 2022. Tá? Então aqui uma observação, a transmissão da DCTF Web, ela inicia a partir do mês de obrigatoriedade. Os meses anteriores, né, para quem já enviou os eventos periódicos anteriormente, dentro da DCTF Web vai aparecer, mas somente como consulta. Ela não vai permitir fazer a transferência dessas informações, ok? Então, por exemplo, as empresas do grupo 3, elas vão entrar na DCTF a partir de outubro de 2021 e elas já enviam os eventos periódicos para o e-social a partir da competência de maio. Então, dentro da DCTF Web já constará a competência de maio, junho, julho, agosto, setembro. A competência de outubro em diante a gente vai conseguir transmitir, e essas competências que eu citei não iremos transmitir. Então vamos ver como fica a composição da DCTF Web. Então a DCTF Web ela é composta pelas informações do e-social e da FDREINF. Aqui na parte do e-social nós vamos ter os débitos, que são as remunerações, e a comercialização de produção rural pessoa física, que é aquele evento S1260. Na parte dos créditos, nós teremos a parte do salário família e o salário maternidade. Então, o salário família e o salário maternidade, ele é enviado mensalmente pelo sistema de folha, lá direto por e-social. E aqueles saldos que acontecem de ocorrer de um mês para o outro, aí ele posteriormente vai ser enviado lá pelo programa do Perdecomp, tá? Que eu vou explicar mais à frente. O prazo de envio do e-social, ele é dia 7 do mês seguinte. Então, até o dia 7 do mês seguinte, temos que enviar as informações lá para o e-social. Agora, a parte do FDREINF. A parte do FDREINF, ele tem a parte de débitos, retenções feitas sobre as notas fiscais,
que é por meio da Lei 9.711 de 98, a comercialização de produção rural pessoa jurídica, patrocínio de clubes de futebol, receita de espetáculos esportivos e a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, que é a Lei 12.546 de 2011. A aquisição de produção rural pessoa física e pessoa jurídica, e na parte dos créditos temos as retenções sofridas por notas fiscais, sobre as notas fiscais. E o prazo de envio da FDRINF é até o dia 15 do mês seguinte. Então, a partir do momento que eu tenho as informações do E-Social enviadas e da FDRINF enviadas, aí eu vou ter esse quadro aqui abaixo, que é da DCTF Web. Então, aqui eu vou ter, eu vou receber e consolidar as informações enviadas pelo E-Social e pela FDRINF. Eu vou ter os créditos importados da Perdecomp Web ou então inseridos manualmente dentro da própria DCTF Web, que são, por exemplo, exclusões, suspensões, parcelamentos, compensações e pagamentos. A partir do momento que eu vinculei todos esses créditos aos débitos, aí eu vou ter a apuração do saldo a pagar, do DARF a pagar. Aí eu vou transmitir a DCTF Web e ele vai ter a opção para eu gerar o DARF. Então, eu vou gerar o DARF de pagamento. O prazo de envio da DCTF Web ele é até o dia 15 do mês seguinte e o prazo de pagamento do DARF previdenciário ficou no dia 20. Então, da mesma forma que a GPS, o pagamento dela é o dia 20, então o DARF previdenciário também será o dia 20. E observem que o FDRINF é entregue até o dia 15 e a DCTF Web também. Mas sabemos que precisa entregar primeiro o E-Social e a FDRINF para depois transmitir a DCTF Web. Então eu peço, pessoal, um pouco de atenção em relação às datas, ok? Agora a gente vai entender um pouquinho como que funciona o fluxograma da DCTF Web. Então a DCTF Web, a primeira informação, é enviar o fechamento do E-Social, que é o S1299, e enviar o fechamento da FDRINF, que é o R2099. Depois eu vou entrar na internet, no portal do ECAC, vou clicar na opção de declarações e demonstrativos e depois eu vou clicar na opção assinar e transmitir a DCTF Web. Aí eu vou conferir as informações dos débitos e dos créditos. Para eu conferir, eu tenho que clicar no botão editar. E aí depois eu vou clicar no ícone do sinal de mais para eu poder verificar as informações consolidadas. Então eu vou ter informações detalhadas de segurados, de contribuintes, a parte patronal, terceiros, o RAT ajustado, todas essas informações. O próximo passo vai ser a edição, que eu posso fazer dentro da DCTF Web. Aí eu vou clicar no botão de situação, eu vou clicar lá, situação em andamento, e aí eu vou conseguir fazer a transmissão da DCTF Web. Quando eu transmito, a DCTF Web ela fica com a situação como ativa. E aí ele vai habilitar ao lado para mim o botão emitir o DARF. Então eu clico no emitir o DARF e também eu consigo gerar os relatórios dentro da própria DCTF Web, ok? Então o fluxograma é esse. Se vocês quiserem dar um print para depois conseguirem ter as informações como se fosse um guia rápido, então é esse fluxograma da DCTF Web, tá bom? Agora eu vou abordar um pouco sobre a parte do prazo de envio. Então a DCTF Web ela tem algumas categorias. Então a categoria geral é a DCTF mensal e o envio dela é até o dia 15 do mês seguinte. Depois nós teremos a DCTF de 13º, que é a DCTF anual, e o envio dela é até o dia 20 do mês seguinte. Depois nós temos a DCTF de aferição de obras, que a gente tem que estar enviando até o último dia do mês seguinte, com as informações relativas à obra que foram já prestadas por meio do SERO. Aí aqui embaixo eu coloquei uma explicação. Então o SERO é o Serviço Eletrônico de Aferição de Obras, ele está em vigor desde a competência 6 de 2021 e ele contém aquelas informações dos cálculos das contribuições previdenciárias e também de outras entidades sobre o valor da remuneração da mão de obra, que é executada pelos empregadores de construção civil. Então, os empregadores de construção civil vão informar os dados no programa do SERO e automaticamente vão ter dados inseridos dentro da DCTF Web, com a categoria de aferição de obras. E aí você vai selecionar e vai fazer o envio, respeitando esse prazo, ok?
A outra categoria da DCTF Web que nós temos é a DCTF Web diária, que é dos eventos de espetáculos desportivos. Então, o prazo de envio é até o segundo dia útil assim que termina o evento, ok? Agora vamos conhecer um pouquinho sobre a DCTF Web, que até então eu só falei, não mostrei nada, então agora eu vou mostrar para vocês. Então aqui é o portal do ECAC, então eu entrei dentro do Google, por exemplo, e escrevi lá ECAC. Aí ele me possibilitou a página do ECAC, eu cliquei, e aí eu vou clicar aqui nessa opção aqui, ó, entrar.gov.br. Aqui eu estou entrando com o certificado digital, ok? Aí ele vai me carregar essa outra página, e aí eu vou clicar na opção seu certificado digital. E aí ele vai entrar dentro do ambiente do ECAC. Aqui no ambiente do ECAC, observem do lado direito que você vai clicar aqui em declarações e demonstrativos. Ao clicar, vai habilitar aqui embaixo o campinho da DCTF Web. Então você vai clicar na opção assinar e transmitir a DCTF Web. Cliquei. Aí ele vai me abrir a tela inicial da DCTF Web. O que a gente consegue visualizar aqui? Primeiro é essa mensagem. A DCTF Web está disponível apenas para consulta, não sendo possível transmiti-la. O contribuinte não se enquadra nas regras de obrigatoriedade da DCTF Web, elencadas na Instrução Normativa da Receita Federal, número 2005 de 2021. Então é um aviso dizendo que esse mês aqui de maio, junho, julho e agosto, que está aqui embaixo, ele não pode ser transmitido. Ele é apenas para consulta, tá? Então aqui dentro vocês vão observar os meses, as categorias, origem, tipo e aí a situação. Sempre que estiver em andamento, significa que você ainda tem que transmitir a DCTF Web, ok? Aqui ao lado eu tenho o botão editar e tenho o botão transmitir, também ali embaixo transmitir em lote. Ali do lado esquerdo eu tenho o campo exibir situação da declaração, vou clicar nele. Aí ele vai me habilitar a opção de filtros. Então aqui dentro de filtros eu tenho o período inicial de apuração e o final. Aqui no campo da categoria da declaração eu oriento colocar como todas as categorias. E ali embaixo ou eu marco uma opção por vez da situação ou eu marco a opção todas. Por que eu digo isso? Está vendo que tem um campo aqui transmitida nos últimos 30 dias? Significa que depois de 30 dias a DCTF Web ela não vai mais mostrar aquela competência que você já transmitiu. Então você vai entrar em contato com o suporte e vai falar, olha, minha DCTF Web sumiu. Então na verdade ela não sumiu, é o filtro que não está habilitado para mostrar todas, ok? Então você marca aqui todas e depois clica em pesquisar. Outra opção que você tem aqui dentro da DCTF Web, nessa parte dos filtros, é você que tem a procuração do certificado digital dos seus clientes. Você consegue transmitir todas as DCTFs Webs de uma vez só. Então como que você faz isso? Clica aqui nesse botãozinho, nesse quadrinho, sou procurador e desejo visualizar as declarações dos meus outorgantes. Aí você vai verificar aqui do lado direito que ele vai mostrar todos os outorgantes. Aí você vai selecionar cada um ali do lado direito ou clicar na opção selecionar todos. Vai aparecer uma outra tela com todas as competências e os valores e aí você consegue fazer a transmissão em lote, tá? Mas muita atenção, confira os valores antes de fazer qualquer tipo de transmissão em lote, tá ok, pessoal? Aqui eu vou trazer um pouquinho sobre a parte do glossário, dos ícones lá dentro da DCTF Web. Então nós temos o ícone do editar, do excluir, transmitir declaração, visualizar declaração, retificar, visualizar recibo, emitir DARF, abater pagamentos anteriores e abater decomp, que é a declaração de compensação, que é o perdecomp web, né? Então aqui dentro você consegue visualizar também, se você quiser bater o print dessa informação, eu acho que vai ser bem válido para você depois, conforme você for utilizando, tá bom? Agora nós vamos verificar a parte de conferência de valores. Então legal, eu enviei o e-social, enviei a FDRINF, cheguei na DCTF Web. Como, Ellison, que eu confiro os valores? Então eu vou mostrar aqui para você. Primeiro eu oriento você a entrar no programa de folha de pagamento e emitir o relatório da folha de pagamento sintética ou analítica. Então você vai entrar no programa de folha no menu, fechamento mensal, folha de pagamento sintética, por exemplo. Vai visualizar, vai lá na última página, no rodapé. Lá você vai encontrar esse quadrinho, que é o resumo da GPS. Aqui eu grifei aqui os valores que compõem o valor total da minha guia. Então eu tenho o valor de R$ 665,77,
que é o valor de empregados, foi o valor de INSS descontado dos empregados, então eu anotei aqui embaixo. Mais a parte do INSS descontado dos prolabores, R$ 242. Mais a parte patronal, que é os 20% da empresa. Aí eu anotei lá embaixo, 1931,01. Depois eu tenho o RAT ajustado, que é o percentual do FAP com o SAT. O FAP você consegue encontrar o percentual dentro do portal FAP Web, tá? Então todo dia 30 de setembro de todo ano, 1º de outubro, é divulgado o FAP que aquela empresa vai ter durante aquele período. E aí você consegue buscar por meio do CNPJ e uma senha lá no site do FAP Web, ok? E o percentual do SAT ele varia entre 1, 2 e 3. E aí você consegue também obter essa informação por meio do KNAI da empresa. Então ali embaixo eu somei todos os valores e aí eu cheguei no valor de guia a recolher de R$ 2.913,33, dentro do programa da Folha, ok? Agora a gente vai visualizar dentro do portal do E-Social. Então dentro do portal do E-Social, aí eu entrei em que parte do portal? Eu entrei dentro da opção de folha de pagamento, empregador, contribuição previdenciária. Aí eu digito o mês e dou um pesquisar. Aí ele me abre essa tela, eu vou lá embaixo no rodapé. Aí eu tenho as informações consolidadas das contribuições sociais. Então aqui ele trouxe para mim empregados, valor R$ 665,77. Contribuintes individuais, 242. Então fui anotando ali no quadrado ao lado, tá? Então o valor da parte patronal de empregados, 1.491. Patronal de Prolabore, 440. RAT ajustado, 74,55. E aí eu chego no valor de guia de 2.913,32. Observem que ele deu um valor de 1 centavo. Se eu voltar lá no programa da Folha, eu tenho o valor de 2.913,33. E no portal do E-Social, 2.913,32. Então acontece, pessoal, é normal ter a diferença de centavos, tá? Por conta de arredondamentos entre os sistemas, então isso é normal. Então centavos você pode tolerar. Depois eu vou entrar agora aqui na parte da conferência dentro da DCTF Web. Então observem aqui. Então aqui é a tela da DCTF Web, eu selecionei a competência, cliquei no botão editar, cliquei no sinal de mais, e aí eu visualizei todos esses dados aqui. Então aí eu tenho o valor de segurados, o valor de 665,77, o valor de contribuintes individuais, que são os prolabores, 242, e fui anotando ali embaixo também no quadradinho. E aí o valor total da minha guia ficou o valor de 2.913,33, igualzinho ao valor do sistema de folha de pagamento. Então o que é importante? Importante é enviar o E-Social, conferir as informações. Antes de enviar a DCTF Web, conferir as informações. Então aqui eu mostrei a parte da Folha, do E-Social e da DCTF Web. Os 3 sistemas têm que bater, ok? Aqui dentro da DCTF Web, o que pode ter de informação diferente, que não vai ter no programa da Folha, são as retenções sofridas na nota fiscal. Então aqui dentro você vai ter as informações que vieram da FDRINF e aí você vai ter o valor total da guia. Mas de qualquer forma, a parte de conferência como eu expliquei, ok? Aqui dentro, depois que você transmitiu a DCTF Web, aí você vai conseguir emitir a guia do DARF e você vai ter o recibo de entrega. Então aqui do lado esquerdo você observa o recibo de entrega da DCTF Web, ele discrimina todas as informações, ok? E do lado direito tem o documento, que é a guia, o DARF, que você vai fazer o pagamento, ok? Agora eu vou trazer um pouquinho para vocês a informação de como que funciona uma DCTF Web para a categoria de empresas que não tem movimento. Então, para a empresa não ter movimento dentro da DCTF Web, ela precisa não ter movimento no E-Social. Como que funciona o E-Social sem movimento? Nós vamos transmitir o evento S1299 lá naquele primeiro mês de obrigatoriedade da empresa. E depois, todo mês de janeiro, eu vou transmitir novamente. Então, por exemplo, uma empresa do grupo 3, pessoa jurídica, a obrigatoriedade dela de envio do E-Social, dos eventos periódicos, iniciou na competência de maio de 2021. Então eu vou ter que enviar o evento S1299 no mês de maio de 2021. E depois eu vou fazer um novo envio apenas em janeiro de 2022, ok? Em relação ao FDRINF, lá no portal da FDRINF tem uma informação
de que as empresas que não têm movimento, elas não precisam enviar o FDRINF. Então, se você tiver informação de uma empresa sem movimento, o FDRINF não precisa ser transmitido, tá? Agora aqui vamos ver como que funciona a DCTF Web sem movimento. Então eu vou transmitir a DCTF Web sem movimento na competência de início da obrigatoriedade e depois em janeiro de todo ano. Então coloquei aqui um exemplo também. Empresa do grupo 3, pessoa jurídica, a obrigatoriedade da DCTF Web começa agora em outubro de 2021. E aí eu vou lá e transmito a DCTF Web sem movimento em outubro. E depois em janeiro de 2022, se eu ainda continuo sem movimento, eu vou transmitir a DCTF Web sem movimento. Ah, Wellington, mas e o 13º salário? Eu preciso transmitir? Não, não precisa. Se a empresa ela não tem movimento, ela não precisa transmitir a DCTF Web de 13º, ok? Ela só vai transmitir se ela tiver aberto a empresa numa competência posterior e aí ela vai estar transmitindo naquele período, tá bom? Aí aqui embaixo eu coloquei aqui o quadrinho, ó, o print da tela. Então ele vai trazer a competência, vai trazer a categoria geral, o tipo original, sem movimento. Aí eu vou marcar a opção em andamento, vai ter os valores zerados, e aí eu vou clicar aqui no botãozinho do transmitir, tá ok? Agora eu trouxe um pouquinho sobre a parte de dúvidas frequentes, tá? Então eu quero que vocês primeiramente dê um like aí no vídeo que vocês estão assistindo, se inscrevam no nosso canal do Grupo Módulos. Se vocês quiserem compartilhar o vídeo com alguém que vocês julgarem importante, podem compartilhar, tá? Você clicando ali no sininho para receber as notificações, toda vez que sair um vídeo novo no nosso canal, aí o YouTube vai avisar você que temos um vídeo novo. Então é importante que você fique atento a isso, ok? E quando você clica no like, que você curtiu o vídeo, o YouTube vai enviar para outras pessoas como sugestão, entendendo que aquele conteúdo é interessante. Então por isso que a gente pede que vocês contribuam com a gente, tá ok? Siga também a gente nas redes sociais, nós estamos no Facebook, no Instagram, no LinkedIn. Entrem dentro do site do Grupo Módulos, que vocês vão conseguir visualizar informações do blog, da central de ajuda, vai conseguir verificar toda a parte de conteúdo, tá ok? Então vamos lá, primeira pergunta, pessoal. Tem uma empresa com Prolabore, onde é feito a CFIP todos os meses. Com a DCTF Web, como será o envio? Então, eu entrego a CFIP por conta do INSS, né, para o Prolabore, e aí eu vou lá e emito a GPS. Então, agora que chegou a DCTF Web, como que vai funcionar? Então, a partir do mês de obrigatoriedade da DCTF Web, você não vai mais precisar entregar a parte da CFIP. Então, a CFIP, no caso de Prolabore, que só tem INSS, não vai precisar mais ser entregue devido ao início da DCTF Web, ok? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou enviar para o E-Social os eventos de remuneração, que é aquele S1200, vou enviar o evento de pagamento, S1210, e vou enviar o evento do fechamento, o S1299. E aí essas informações elas estarão dentro da DCTF Web, né? Caso eu tenha alguma FDRINF, eu também vou ter que estar enviando. E aí dentro da DCTF Web eu vou conferir as informações, vou fazer a transmissão e vou gerar o DARF. Então é dessa forma, não vai ter mais a CFIP, tá ok? Próxima pergunta. Vai continuar as duas simultâneas, os envios de DCTF mensal e DCTF Web? Boa pergunta, então sim, vai ficar o envio das duas. Hoje, a DCTF Web mensal, ela envolve outros impostos federais, e a DCTF Web, atualmente, ela está trazendo apenas o INSS. Então, por esta razão, vocês, por enquanto, vão estar enviando os dois, a DCTF mensal e a DCTF Web. Deixa eu voltar aqui para vocês visualizarem, ó. Dentro da guia da DCTF Web, né, aqui no recibo, a gente consegue visualizar que já tem outros impostos. Ó. Eu já tenho o IR, eu já tenho o COFINS, já tenho o PIS, então eu já tenho algumas outras informações de outros impostos. Então, né, acreditamos que por esse momento vocês vão continuar enviando as duas declarações, mas em um curto espaço de tempo, outros impostos já estarão envolvidos lá dentro da DCTF Web, tá ok? Próxima pergunta. Como que vai ficar o envio do imposto de renda e o DARF do PIS? Eles já estão na DCTF Web? Não, eles não estão na DCTF Web ainda. Então, o DARF do imposto de renda, com aquele código 0561, 0588, 3562, e dentre outros,
eles continuarão sendo emitidos pelo sistema de folha de pagamento ou pelo portal da Receita Federal. E o DARF de PIS sobre salários também continuará sendo enviado e emitido normalmente como é hoje. Eles ainda não estão dentro da DCTF Web, tá ok? Tem um projeto deles entrarem, mas ainda não está em vigor. Próxima pergunta. A empresa que inicia o envio da DCTF Web na competência do mês 10 de 2021, ela precisa mandar os meses anteriores também? Não, não precisa. Lembra que eu comentei que na DCTF Web ele apenas vai demonstrar aquelas competências que vocês já enviaram desde quando começou o E-Social. Então você vai transmitir apenas a competência, nesse exemplo aqui, de outubro em diante, ok? As competências anteriores vocês não vão conseguir estar transmitindo, é apenas para consulta. Próxima pergunta. A GFIP continua para o fundo de garantia e até quando? É a pergunta de todo mundo, né? A CFIP vai acabar? CFIP vai acabar? Então, pessoal, vai ter sim. Nós já temos a informação de que vai ter o FGTS digital. A previsão dele entrar aí no ar, pelo menos em testes, em 2022 e depois em 2023 de uma forma oficial, tá? Mas, por enquanto, o fundo de garantia continua normalmente pelo programa do CFIP, tá? Não tem ainda nenhuma previsão de terminar o CFIP, tá? Infelizmente. Mas já vai começar o FGTS digital, então só a gente ficar ligado nas informações, que assim que a gente receber a gente vai informando para vocês. Outra pergunta. Em relação ao salário família e a salário maternidade e a retenção da INSS que era informado no CFIP, como que fica com o início da DCTF Web? Então lembra que eu comentei? Salário família, salário maternidade do mês, automaticamente do sistema de folha vai para o E-Social, que também vai para a DCTF Web. E as retenções de nota fiscal, que eu informo dentro da FDRINF, também vai automaticamente para o programa da DCTF Web. Agora, aquele saldo, né, o crédito que eu tenho de um mês para o outro, essa informação não vai automático. Então, o que você vai ter que fazer? Entrar dentro do programa do Perdecomp Web e lá dentro você vai marcar as opções para pedir, né, o reembolso do salário família e maternidade ou alguma restituição ou compensação das retenções de notas fiscais, que foi aquele saldo, né, que você carregou de um mês para o outro. A outra informação que você vai ter aqui, que eu vou mostrar para vocês, é como que vai funcionar dentro do portal do Perdecomp Web, tá? Então, dentro do portal do Perdecomp Web, você vai clicar aqui dentro do portal do ECAC, vai clicar na opção Restituição e Compensação. Quando você clicar, aí ali embaixo vai ter a opção do Perdecomp Web, e aí você vai clicar na opção Acessar Perdecomp Web. Quando você clicar, ele vai abrir aqui essa tela, vai carregar as informações do Perdecomp Web. E aí no exemplo de um crédito, né, de um mês para o outro, de salário família, maternidade, você vai clicar aqui em pedido de reembolso, vai marcar aqui documento retificador, né, sim ou não, e aí no tipo do crédito você vai selecionar a opção salário família, salário maternidade. Aqui no apelido vai colocar uma descrição, aí você vai prosseguindo até colocar o valor, e aí você vai depois conseguir importar lá dentro da DCTF Web, tá? No caso de nota fiscal, a retenção, nós temos dois campos. Então aqui do lado esquerdo você tem a parte de declaração de compensação, você vai marcar aqui retificadora não, e aí no tipo do crédito vai ter retenção da lei 9.711 de 98. E aí você vai dando continuidade até você digitar os valores. E a outra opção que você tem é o pedido de restituição, que você também vai marcar retificador como sim ou não, vai marcar o tipo do crédito como retenção da lei 9.711 de 98, e aí você também vai dando sequência para informar o valor. Ah, mas eu tenho então dois campos, para restituição e compensação da retenção? Sim, tem. Normalmente o que acontece? A restituição, ela passa por um deferimento, né? E ela tem aí um prazo de 5 anos para ela ser aceita. Então, normalmente, os empregadores utilizam a parte de compensação, né? Para estar pegando esse crédito de aproveitamento para a guia. Então você vai ter que analisar junto com a sua parte de consultoria jurídica de como que você vai verificar qual a opção que vai ser correta para a sua empresa.
Mas aqui eu elenquei as duas informações para você saber como fazer, tá ok? Próxima pergunta. Depois que eu enviei o e-social, como que eu faço para emitir o DARF do INSS? Então aqui eu coloquei o resumo. Então você vai entrar no programa da DCTF Web, lá no portal do ECAC, vai clicar em declarações e demonstrativos, vai clicar em assinar e transmitir a DCTF Web, ele vai abrir o portal da DCTF Web, você vai clicar lá, selecionar o mês, vai clicar no botãozinho editar, sinal de mais, vai conferir, né, todas aquelas informações, tá tudo correto? Vou clicar no botão transmitir e aí eu vou gerar o DARF para pagamento. Então a rotina para você emitir o DARF de INSS é assim, tá ok? Próxima pergunta. Empregador MEI precisa entregar a DCTF Web? Olha, a princípio não, pessoal. Então depois do dia 25 de outubro, que na verdade vai estar liberado as informações, né, inclusive para o MEI. Mas o MEI como que vai funcionar? O MEI ele vai estar entrando dentro do portal simplificado, né, o módulo simplificado do e-social, que é onde já consta hoje o empregador doméstico, então o MEI vai entrar lá também. E aí ele vai fazer o pagamento da contribuição previdenciária dele por meio da guia DAI, que é o documento de arrecadação do e-social. Então ele não vai precisar transmitir uma DCTF Web, porque lá dentro do portal do e-social ele já vai emitir um documento consolidado com as informações, tá ok? Tem algumas categorias, né? Por exemplo, o MEI que pega informação contrata um produtor rural e aí ele precisa sim transmitir a DCTF Web, como outras informações, mas aí são casos um pouco mais isolados. Então, de uma maneira geral, a contribuição do MEI vai ser lá dentro pelo portal do e-social por meio da guia do DAI, tá ok? Próxima pergunta. Na DCTF Web, o DARF pode ser gerado de matriz e filiais separados? Então, o DARF, quando você entra lá dentro e faz a transmissão na DCTF Web, matriz e filial é unificada, é o CNPJ completo, então é uma guia única, tá? Então, não, você não consegue gerar uma guia separada. Mas tem algum jeitinho que você consegue gerar. O que você consegue fazer? Quando você transmite uma DCTF Web, aí você consegue clicar no botão editar. E aí, clicando no botão editar, ele vai trazer todas as informações para você. Então, aqui um exemplo. A minha empresa ela tem uma guia, né, de DARF de R$ 5.000 e eu quero gerar apenas 3.500, que é da minha matriz. Como que eu faço? Então, eu vou lá no botão editar e aí eu vou estar editando todos os valores. Segurados, patronal, FAP, todos os valores. A única ruim é que você tem que ter todo um controle, né, para saber o que você gerou, o que não gerou, o que foi pago, o que não foi pago, porque todo esse ajuste que eu comentei, ele é possível fazer, mas é manualmente, né? Não é automático. Então você vai estar tendo que gerar todas as informações, editar, mas você sim consegue fazer de uma forma aí separadamente, ok? Uma outra pergunta que complementa essa. No DARF da DCTF Web, é possível pagar somente o valor de segurados? Sim, é possível. Então depois que você transmite, como eu comentei, você clica lá no botão editar e aí quando chega lá na parte de segurados, você consegue gerar uma guia só dele. Só você entrar na parte patronal, zerar o valor, entra na parte do RAT ajustado, zero o valor, e aí você consegue emitir a guia somente dessa parte. Mas como eu comentei, tenha muita atenção com essas edições, porque você tem que ter um controle bem grande para você depois não se perder do que foi pago e do que não foi pago. Porque a DCTF Web ela é uma confissão de dívida. Então eu fiz a confissão de dívida de um X valor, então eu tenho que ter o recolhimento desse valor por integral, ok? Aqui eu trouxe um resumo. Então o resumo da DCTF Web, como que ele ficou? Então as empresas obrigadas ao envio da DCTF Web, elas não irão mais recolher a GPS. Eles vão emitir o DARF dentro do portal da DCTF Web. Então pessoal, muita atenção nisso. Começou a DCTF Web, eu não tenho mais a GPS, vai ser agora o DARF dentro do portal, ok? Outro resumo, empresas que recolhiam aquele DARF da desoneração, né, da DARF previdenciário de código 2991 e 2985, não mais vai poder gerar aqueles DARFs, porque vai estar a informação já consolidada dentro da DCTF Web também. A DCTF Web ela deve ser enviada até o dia 15, né, a DCTF mensal, até o dia 15, e o recolhimento do DARF até o dia 20.
Apenas você deve se atentar quando cair no final de semana. Então, cair no feriado ou final de semana, antecipa, tá? Tem que recolher antecipadamente. O fundo de garantia continua normalmente o seu envio e recolhimento pelo programa do Cefip. Fundo de garantia não mudou, continua pelo programa do Cefip, ok? E o aproveitamento de créditos previdenciários, aqueles saldos que eu tenho de um mês para o outro, eu vou estar efetuando essa informação por meio do programa do Perdecomp Web. Tá? Então é esse resumo que eu queria trazer para vocês. E aí eu trago para vocês também algumas dicas. Lá dentro do portal da Receita Federal, quando você localiza lá a informação da DCTF Web, lá na parte de assuntos, orientação tributária, declarações e demonstrativos, lá dentro desse portal da DCTF Web você consegue ter alguns materiais. Por exemplo, o manual de orientação da DCTF Web traz tudo bem explicadinho sobre a DCTF Web. Depois você tem um guia rápido com algumas telas do sistema, para a forma de você emitir uma guia, de pedir compensação de créditos. Então você tem esse guia rápido lá dentro. Tem também o Perguntas e Respostas oficial, né, da Receita Federal. E você também tem algumas notas orientativas. Então toda novidade de legislação da DCTF Web você consegue visualizar dentro dessa parte de notas orientativas, tá ok? E aí nós ficamos por aqui. Então quero agradecer por você ter assistido o nosso vídeo, dê o like, comenta e compartilha, se inscreve no canal. Aqui nesse QR Code você consegue entrar dentro do site do Grupo Módulos. Lá nós temos a opção de suporte, a central de ajuda, o blog. Você também consegue visualizar aqui do ladinho esquerdo que nós estamos nessas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube. Então, entra lá, pessoal, compartilha as informações e caso você tenha necessidade, esse vídeo vai ficar gravado no nosso canal do YouTube e aí você pode visualizar ele novamente. Caso você tenha qualquer dúvida e a gente conseguir ajudar você, pode enviar e-mail para dúvidas@grupomódulos.com.br, tá? Dúvidas sem o acento gráfico. dúvidas@grupomódulos.com.br, que daí a gente vai ter um prazer de estar ajudando vocês. Então eu espero ter contribuído um pouco com a informação sobre a DCTF Web e aí nós nos vemos em um próximo vídeo, tá ok? Muito obrigado, então até o próximo. Tchau, pessoal!